Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao versículo 10. Todos acharam? Amém? Assim então nos diz a palavra do Senhor. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas de prata, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E quando acha, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, a Tua palavra nesse momento ela foi lida e eu me coloco, Deus, como um canal. Deus, não seja aquilo que eu preparei, mas seja, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa noite. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Pai, que possamos, ó Deus, sair daqui totalmente transformados. Pai, que nesse momento o Senhor cresça e que eu diminua e o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, mês da família, Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o que me chama a atenção é no versículo 2 que fala, e disse Deus. Aí começa, haja luz, e haja, e haja. E no versículo 26, simplesmente, Deus ele para e fala, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No capítulo 2, nós já vemos então que Deus ele olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem viva só. Isso é no versículo 18. Far-lhe-ei uma disjuntora. No versículo 21 do capítulo 2, nós vemos que Deus faz o homem dormir e da sua costela forma a mulher. No capítulo 3, nós vemos que há, nesse momento, uma situação não muito agradável, onde o homem quer se tornar igual a Deus. E há a separação. No versículo 4, fala do nascimento de Caim e de Abel. Constituição completa de uma família. Mas no meio dessa situação, a raiva de um irmão por não oferecer o melhor a Deus em sua oferta, cria-se dentro de si uma raiva e comete ali o primeiro homicídio, matando o seu próprio irmão. Irmãos, obrigado. Nós podemos ver que a família ela é completa a todo instante. Deus constitui a família a todo tempo. Deus tem o melhor para nos oferecer a todo tempo. Irmãos, quando nós começamos a olhar e analisar a palavra do Senhor, nós vemos tantos exemplos maravilhosos quando se fala de família. A família de Abraão, quando Deus promete a Abraão o seu filho, o filho da promessa, o filho tão aguardado, tão esperado, Isaque. Nós vemos o filho de Isaque, Jacó e Esaú. Nós vemos o filho de Jacó, José. Era o filho querido, era o filho amado. E tantos outros exemplos que nós podemos ver na Bíblia. Quando paramos e analisamos a palavra do Senhor e vemos que a família de Noé era exemplo. Quando nós começamos a olhar e analisar Davi como filho de Jessé, era um bom filho. Quando olhamos o filho de Davi, quando nós começamos a analisar tantos outros, nós vemos, e a nossa família, aonde se encaixa? Como se tem se encaixado a nossa família, os nossos filhos?
De que maneira podemos colocar os nossos filhos? De que maneira vemos os nossos filhos? De que maneira abençoamos os nossos filhos? Quantas e quantas vezes em nossos lábios nós proferimos maldição ao invés de bênção? Quantas e quantas vezes dentro do nosso lar nós deixamos de mostrar a confiança, deixamos de ser amigos uns dos outros? Quantas e quantas vezes dentro do nosso próprio lar começa-se a se perder algo? Se nós pegarmos o exemplo de José, vemos que José, ele apresentava os seus filhos ao Senhor, pedindo: se meu filho pecou, se os meus filhos pecaram, que o Senhor venha perdoar. Jó colocava os seus filhos todos os dias em suas mãos. Fala: Deus, quero consagrar os meus filhos a Ti. Deus, eu quero colocar os meus filhos em Tuas mãos. Perdoe se tem alguma coisa cometido de pecado. Irmãos, a palavra do Senhor, no Salmo 127, fala que filhos são herança do Senhor sobre as nossas vidas. E qual é o valor que você tem dado ao seu filho? Como nós valorizamos os nossos filhos? A passagem que eu li fala de uma mulher. E qual a mulher que, tendo 10 dracmas de prata, se perder uma dracma? Vou tirar a mulher e vou substituir aqui por família. Qual a família que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência? O que você tem perdido? Começa a analisar aquilo que começa a se perder dentro da sua casa, dentro da sua família. Quantas e quantas vezes nós perdemos? É apenas uma moeda. Se eu tenho 10, se perdi uma, continuo com 9. Ainda estou no lucro. Será que é assim que funciona? Ou será que nós começamos a procurar aquilo que foi perdido? Pastor, 10 moedinhas apenas? Não faz diferença, não. E se você começar a perder mais uma? Mais uma, mais uma, até chegar a 0? Será que vai fará falta? As dracmas em nossas vidas encontra-se como casamento, família, filhos. Muitas vezes, dentro de casa, no nosso casamento, perdemos o amor, o respeito, a confiança, a unidade. E muitas vezes, com os nossos filhos, perdemos a amizade dos nossos filhos. Perdemos o carinho, a cumplicidade, perdemos o respeito, perdemos a responsabilidade. Começa a analisar aquilo que está acontecendo dentro do seu lar. E de que maneira você tem olhado para a sua família? De que maneira você tem visto a situação acontecer dentro da sua casa e você não procura mais? Como eu disse mais cedo, quantas e quantas vezes filhos têm se levantado contra seus pais? Pais se levantado contra seus filhos? Quantas e quantas vezes notícias saem? Agora, não é difícil, dentro de casa, por A ou por B,
perdemos a paciência e simplesmente paramos de falar uns com os outros. É marido que não conversa com a esposa, é a esposa que não conversa com o esposo, é filho que não conversa com os pais, são pais que não conversam com os seus filhos. Situações do nosso dia a dia que simplesmente vem acontecendo e vem separando a família, vem distanciando uns dos outros. Aí eu pergunto, no seu casamento, o que está acontecendo? Por acaso o amor esfriou? O respeito acabou? A confiança um com o outro se desfez? E a unidade, aonde está? Com seu filho, aquela amizade linda que você tem com ele ou com ela, vai se distanciando pouco a pouco, através de atitudes, através de palavras, através de situações a qual nós, como responsáveis, como pais, colocamos. O carinho, a cumplicidade e o respeito. E a responsabilidade. A responsabilidade ela é mútua um do outro. É nossa como família. Podemos entender quando a Bíblia fala que a mulher ela procurou incansavelmente. Quando acontece alguma coisa dentro de casa, são os pais que começam a dobrar o joelho e falar: Senhor, eu quero colocar os meus filhos em tuas mãos. Senhor, está acontecendo isso com o meu filho, eu quero que o Senhor abençoe, eu quero que o Senhor proteja. Irmãos, eu não sei de que maneira está a sua família hoje, mas Deus tem o poder de restaurar a sua família. Deus tem o poder de restaurar os seus filhos. Ah, pastor, mas os meus filhos se distanciaram. Mas o que deu o motivo ao distanciamento? O que você fez? Começa a se perguntar: o que eu fiz para que o meu filho parasse de servir a Deus? A palavra de Deus nos fala que Deus nos dá o livre-arbítrio, o dever de escolha. Nós escolhemos aquilo que nós queremos. Mas como responsáveis, nós queremos o quê? O melhor para os nossos filhos. Será que é assim que você quer ou eu estou enganado? Será que você quer o melhor para o seu filho, para a sua filha? Será que você quer o melhor para a sua família? Sim, com certeza. Nós queremos o melhor a cada dia. E a palavra fala que ela acende a candeia, ela varre a casa, ela procura, ela busca ali incansavelmente. Irmãos, o que tem faltado dentro do nosso lar? Será que nós estamos procurando? Será que você tem procurado aquilo que está faltando? O carinho do seu filho, da sua filha? Você tem buscado isso? De que maneira você tem buscado? Que tipo de palavras nós usamos? Que tipo de vocabulários temos mencionado, proferido aos nossos filhos?
Quantas e quantas vezes? Momento de raiva, momento de explosão, nós proferimos maldições aos nossos filhos. Quantas e quantas vezes a sua boca, ao invés de abençoar a vida do seu filho, você amaldiçoa. Porque o seu coração está cheio e a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ah, pastor, mas é sem pensar. Sim. Ah, pastor, é um momento de raiva, de explosão. Sim. Mas você amaldiçoou a vida do seu filho. Nós temos que abençoar ao invés de amaldiçoar. Você deve abençoar a vida do seu filho a todo tempo. Meu filho é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Por mais que ele seja o contrário, mas ele é uma bênção. Muitas vezes nós estamos ensinando, perdemos a paciência que falamos: você é um burro. Será que é isso mesmo? Não. Respire fundo. Pense. E não amaldiçoe o seu filho. Porque isso entra dentro da cabeça da criança e fala: eu sou um burro, eu não consigo. Você fala para ele: você é capaz. Aprenda a abençoar. Fala: você é capaz. Continue. Você é capaz. Você é inteligente. Irmãos, palavras que magoam. Quantas e quantas vezes palavras que nós soltamos têm entrado no coração dos nossos filhos e têm magoado, e têm machucado, e têm nos distanciado. Ah, mas me conhece assim mesmo, eu sou assim. Não, não é desse jeito. Devemos entender que o diabo, ele quer acabar com a família. O diabo quer acabar com os nossos filhos. O diabo quer separar a nossa família, quer dividir a nossa família. E para isso, uma brecha apenas que damos separa um do outro. Quantas e quantas vezes você já proferiu palavras de maldição sobre a vida dos seus filhos? E quantas vezes você proferiu palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos? Como procurar o que está perdido? Primeiro ponto: peça a Deus ajuda. Não adianta você achar o problema e levar o seu problema ao pastor, ao irmão de oração. Não. Primeiro ponto: leve a Deus. Resolva o seu problema com Deus. Fala: Deus, aqui está o meu problema, eu achei. E eu quero colocar nas tuas mãos. O Senhor pode cuidar desse problema. O Senhor pode cuidar da sua família. O Senhor pode cuidar de você. Mas você tem que entregar nas mãos do Senhor. Você tem que colocar nas mãos do Senhor a todo tempo. Valorize os pequenos detalhes. Ah, pastor, mas que tipo de detalhe é esse? Aquilo que muitas vezes você não dá importância. É aquele desenho feio que a criança faz, que você fala assim: ah, que coisa horrível. Não, é que coisa linda. Que desenho lindo. Ah, mas eu estou mentindo. Não, mas para a criança aquele desenho foi o melhor desenho que ela fez para você. Às vezes a criança, ela faz um desenho da família. É aquela
bolinha e os vários pauzinhos. Aqui é a nossa família. E você não valoriza aquele pequeno desenho, pequeno gesto de carinho, de amor que ela está mostrando, ou que ele está mostrando para você. Irmãos, muitas vezes a diferença ela faz algo em nossas vidas. Se você não valoriza aquilo que você tem hoje, lá na frente você vai falar: por que eu não dei valor? Não seja indiferente nas suas atitudes, nos seus gestos. Procure fazer a diferença sempre na sua família. A falta de um bom dia, você levanta, você dá um bom dia. Você costuma dar um bom dia ao levantar. Eu, quando levanto, a primeira coisa que eu faço é dar um beijo na minha esposa e na minha filha. Hoje pela manhã eu fui surpreendido. Eu levantei, a minha filha me viu levantar, ela veio e me deu um beijo. Falou: papai, Deus te abençoe. E voltou a dormir. O que nós temos plantado faz a diferença. O que você tem plantado na sua família faz a diferença. Às vezes, o parabéns pela boa nota, mas é mais do que obrigação dos meus filhos em tirar boa nota. Não. É bom elogiar. Parabéns. Você conseguiu. Mesmo que a nota não seja a mais alta, mas foi uma nota azul. Valorize. Você decide, você começa a se aproximar novamente. Será que você pergunta: como foi o seu dia? Eu costumo brincar dizendo da seguinte maneira: isso é para os homens. Se a esposa pergunta: como foi o seu dia? Qual é a nossa resposta? Foi bom. Ponto final. Acabou aí. Acabou o nosso diálogo. Não é assim que funciona? Aí a mulher pergunta novamente: como foi o seu dia? Aí você vai falar: foi bem. Ponto final. Ela não quer saber se foi bom ou se foi bem. Ela quer que você fale detalhes. Agora, se você quer perguntar para ela como foi o seu dia, você senta e aguarde, porque ela vai detalhar. Eu acordei tal hora, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui em tal lugar. E assim vai embora. Comece a dialogar. Comece a buscar o diálogo da sua família. Comece a entender aquilo que a sua família está procurando. Muitas vezes dentro da nossa própria casa está faltando o diálogo familiar. É o esposo com a esposa e com os filhos. É entender aquilo que necessitamos. Está precisando de quê? Não é simplesmente botar o arroz e o feijão dentro de casa. Não é simplesmente pagar as contas, deixar as contas em dias. Não. Muitas vezes é tirar um tempo para brincar. Qual é o tempo que nós tiramos para brincar com os nossos filhos? Pastor, o momento de pandemia está difícil. Eu não tenho tempo para nada. É trabalho, não dá. É escola, é isso, é aquilo, outro, não dá tempo. Irmãos, muitas vezes nós valorizamos mais o nosso dinheiro do que a nossa família. Quantas e quantas vezes abrimos mão da nossa família pelo nosso trabalho?
Quantas e quantas vezes abrimos mão de brincar com nossos filhos porque nós estamos ocupados? A minha filha fala: papai, brinca comigo hoje de boneca. Às vezes não é muito tempo, não. Às vezes ela quer a sua presença. 10 minutinhos, 15 minutos que seja. Ela quer brincar com você. O seu filho necessita brincar com você. O seu filho necessita conversar com você. Mas nós não temos tempo. O que falta em nós é tempo. Eclesiastes 3 fala: há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Há tempo para tudo. E muitas vezes nós não temos tempo. E a infância começa a passar rápido. Não é mais uma criança, é um adolescente. Se você não teve tempo na infância, como será na adolescência? Como será na juventude? Qual será o diálogo entre os pais com os filhos? Qual o conselho que ele vai poder buscar se você nunca teve tempo para conversar com ele? O que está faltando em nós? O que está faltando em nossas vidas? Inicia a falta de diálogo. Em um ambiente sem diálogo, é um ambiente onde as coisas se perdem. E ficam por isso mesmo, e pode fazer um estrago bem grande no ambiente familiar. A falta de diálogo, com o passar dos anos, torna-se mudo um ao outro. E o conselho que você poderia ter dado, os seus filhos começam a buscar de outras pessoas. A amizade que era para ter conquistado, os seus filhos começam a buscar nas amizades lá fora. Começa então a ter aquela separação dos pais com os filhos. O meu filho não me ouve mais. O meu filho não me entende. Não entende porque você nunca parou para entender aquilo que estava acontecendo. Nunca parou para perguntar ao filho aquilo que ele estava necessitando naquele momento. Nunca parou para dialogar com ele e falar: filho, papai, mamãe está aqui. Estamos prontos para te ajudar, para superar as suas dificuldades e vencermos juntos. Peça a Deus discernimento quanto às suas ações. Humilhe-se perante Deus para fazer a mudança. A mudança muitas vezes não é aquilo que queremos. Meu filho tem que mudar. Minha filha tem que mudar. O meu esposo tem que mudar. A minha esposa tem que mudar. Não. A mudança começa em mim. Falar: eu preciso mudar. Aí sim, você vai ver que não é o próximo, mas é você. Muitas vezes o problema não é o próximo, é com você mesmo. Nós temos que buscar a mudança dentro de nós. Fala: Senhor, começa a mudar a minha vida. Senhor, começa a mudar a minha vida. Começa a mudar as minhas ações. Talvez você precise fazer isso. Isso o quê, pastor? Primeiramente, varrer a sua boca para produzir novas
palavras. Para produzir palavras de bênçãos. Varrer seu tempo para ter tempo com a sua família. Dar uma varrida na sua arrogância para ter mais prazer em servir os membros da sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge. Varrer sua mente e coração para dar lugar à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo quer revelar os cantos que precisam ser varridos dentro da nossa casa para encontrar valores perdidos. Para que isso aconteça, eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo. Para que isso aconteça, você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Você não deve ficar apenas sentado, pensando, as coisas são assim, as pessoas são assim, nada vai mudar assim. Tudo pode mudar através de um posicionamento seu. Tome a persistência como um propósito. O texto diz que ela procurou até encontrar. Você pode procurar até encontrar. Você deve procurar incansavelmente aquilo que está se perdendo dentro da sua casa, dentro do seu lar. Senhor, começa a mudar a minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ela procurou incansavelmente até encontrar. Não deixou para depois. Não deu apenas uma olhada por cima. Nem menos procurou superficialmente. Quantas e quantas vezes, quando nós queremos algo de imediato, o que nós fazemos? Está na nossa frente, a gente olha e não acha. Ah, mas você viu a minha chave, você viu a minha carteira, você viu isso, você viu aquilo. Está aqui. Ah, mas eu olhei e não vi. Muitas vezes nós queremos olhar superficialmente. Nós não queremos levantar as coisas para poder encontrar aquilo que está perdido. Nós não queremos, pelo contrário, nós passamos o olho, passei o olho e não achei. Comece a procurar com mais cuidado. Comece a procurar com mais cuidado. Isso acontece muito com os homens. É assim que funciona? O homem não consegue achar nada dentro de casa. Tudo procura a esposa. Você viu isso? Está aqui. Você viu aquilo? Está aqui. Está na nossa frente, a gente não acha. Não adianta. Isso é do homem. Até se você fala assim, onde está a minha ferramenta? Está num balde de ferramenta. Está aqui, ó. É desse jeito que funciona. Mas devemos realmente prestar mais atenção. Entender que necessitamos procurar sermos mais detalhistas. Coloque a restauração do seu lar como o ideal de vida. Não se acomode achando que tudo é assim mesmo. Que tudo vira rotina com o passar dos anos. Não. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa, de casa para a escola, da escola para casa. Não. Não olhe como rotina. Comece a mudar. Comece a separar mais tempo para a sua família. Comece a separar tempo para os seus filhos. Como os seus filhos têm olhado para você? De que maneira os nossos filhos nos veem?
maneira realmente nossos filhos nos olham? Nós somos o super-herói dos nossos filhos. Você sabia disso? Quando fala do pai, meu pai é o máximo. Minha mãe é uma heroína em tanto. Essa é a visão dos nossos filhos sobre a vida dos seus pais. E qual é a visão dos pais para com os filhos? Como você tem olhado para o seu filho? Como você tem olhado para a sua filha? Será que você vê da mesma maneira que os seus filhos têm te visto? Será que você tem valorizado da mesma maneira que eles valorizam vocês? Qual é o tipo de palavra que nós usamos? Qual é o tipo de vocabulário que nós usamos para com os nossos filhos? Quantas e quantas vezes você não olha para o seu filho com olhares bons? Ah, meu filho não vai dar em nada. Assim muitas vezes você fala. Comece a valorizar o seu filho. Comece a profetizar na vida do seu filho. Ah, meu filho vai ser alguém. Meu filho vai ser engenheiro, advogado, médico, enfermeiro. Comece a profetizar bênção na vida do seu filho. Comece a profetizar bênção na vida do seu filho. Ah, meu filho vai ser pastor, vai ser missionária. Vai ser missionário na casa do Senhor. Começa a profetizar bênção na vida dos seus filhos. Entenda que através de você, através da sua boca, há mudança. Quando você profetiza sobre a vida dos seus filhos, há mudança. Há cobertura de Deus sobre a vida deles. Crie hábitos. Quando você der conta, sua família estará lhe devolvendo todos esses carinhos em dobro. Comece a criar hábitos com seus filhos. Comece a criar hábitos com o seu cônjuge. Decida agora mesmo a procurar um meio de salvar ou melhorar o seu lar. O seu relacionamento, a sua vida. Fale com Deus. Como devo melhorar o meu relacionamento com meu filho? Como devo melhorar o meu relacionamento com os meus pais? Como devo melhorar o meu relacionamento com o meu cônjuge? Como devo melhorar o meu relacionamento? Comece a falar com Deus. Comece a entregar a sua vida. Deus começa a trabalhar. Acenda a candeia. Essa é a decisão mais importante a ser tomada. O texto diz que foi a primeira coisa que fez. Já viu alguém procurar uma agulha no escuro? Difícil, não é? Quando acende a luz, o que acontece? Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais claro. Quem sabe, em sua casa precisa apenas que se acenda a luz. Para que o seu relacionamento com o seu filho, com a sua família, com o seu lar, necessita apenas acender a luz para que se possa achar aquilo que está perdido. Tome essa posição. Pare de afrontar. Pare de confrontar. Começa a entender o propósito de Deus sobre a vida da sua família. Em João capítulo 8, versículo 12,
falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O envolvimento sério com Jesus muda a nossa história, nossa vida e a nossa casa. Ter Jesus é se entregar totalmente a Ele, deixando dirigir a nossa vida pela palavra, procurando sempre estar em comunhão com Ele pela oração e estar disposto a servi-lo sempre. Tenha um bom testemunho, tenha um testemunho agradável. Qual o testemunho que nós damos dentro de casa? O texto diz que achou a dracma e convidou os amigos e vizinhos, para alegrar comigo. Dentro do seu bairro, qual é o testemunho que você tem dado? A falar, é crente? Xingando desse jeito, é crente? Amaldiçoando os filhos, é crente? Eu tenho uma vizinha que eu fico com pena da filha dela, porque tantas palavras de maldição sobre a vida daquela criança, e ela não fala baixo, ela fala alto, para toda a rua poder ouvir. Palavras de maldição que magoam a criança. E a criança fala: eu não sou isso, eu não sou aquilo. E ela fala: é sim, para uma criança. Quantas vezes nós falamos isso? E isso fica enraizado nos corações da família. Não deixe isso acontecer. Comece a dar testemunho. Comece a valorizar mais a sua família. Comece a valorizar mais a vida do seu filho e da sua filha. Valorize cada detalhe para que a presença de Deus reine. Quando estamos com um problema, ficamos cansados, desanimados ou desesperados. Isto é, todos notam em nossa expressão que algo nos incomoda. O que está te incomodando nessa noite? Mas na maioria das vezes, quando Deus nos abençoa e aquilo que nos preocupava já não existe mais, não nos damos o trabalho de dizer como Deus é bom, nem ao menos em expressão comemorarmos. Não convidamos as pessoas a comemorar conosco a bênção de Deus, e muito menos testemunhamos aos nossos irmãos. O meu filho estava nas drogas e Deus o libertou. O meu filho estava perdido, mas Deus o restaurou. Qual é o tempo que nós tiramos para orar pelos nossos filhos? Qual é o tempo que nós tiramos para orar pela nossa família? Para consagrar a nossa família? Qual é o tempo que nós tiramos para meditar na palavra do Senhor em família? Qual é o tempo que você tem tirado? Qual é o tempo que você tem separado para orar junto com a sua família, com os seus filhos? Aleluia. Lembre-se, tudo em nossa vida é bênção. A paciência acrescentada por Deus, a humildade, a perseverança, o amor, porque nada disso vem de nós, mas sim da imensa misericórdia de Deus para conosco. Um coração agradecido nos traz alegria e alegra o coração de Deus.
para meditar, já estou acabando. Você já disse para a sua família hoje que o ama? Você disse isso hoje para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, que você os ama? Você alguma vez já disse isso a ele ou a ela? Ah, pastor, disse isso só no altar. Quantos anos tem isso? Quanto tempo faz? Você costuma elogiar seu marido, seu filho, sua esposa, tanto quanto reclama do que ele tem feito ou não? Você procura saber como foi o dia de trabalho ou o dia na escola do seu esposo, dos seus filhos, da sua esposa? Você sabe quando seu amigo, quando seu filho está tendo prova na escola? Quem são os amigos dos seus filhos? Você conhece a preferência dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa? Você conhece o ambiente que ele convive, que ele trabalha, que ele estuda? São coisas pequenas, mas podem estar perdidas, escondidas em algum lugar. E talvez seja somente isso que esteja atrapalhando o seu relacionamento em família, o seu crescimento familiar. Vamos nos colocar de pé. Abra o teu coração e deixa Cristo entrar. E você terá a luz para achar a dracma perdida. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor está aí? Aleluia. Abraça a sua família nesse momento. Abraça a sua família. Ore por ele. Ore por ela. Ore pelos seus filhos. Tire esse momento para agradecer a Deus pela sua família. Comece a agradecer a Deus. Se tiver que pedir perdão, peça perdão um ao outro. Haverá paz dentro do lar de vocês. Glória a Deus. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar.
Queremos, ó Deus, colocar cada família aqui presente em tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes dentro do nosso lar, essas dracmas, ó Deus, têm se perdido no seu dia a dia. Pai, a partir de hoje, nós queremos, ó Pai, nos dedicar mais aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, à nossa família, ao nosso lar. Pai, não deixar, ó Deus, que se perca mais nada. Queremos, ó Deus, resgatar de volta, ó Deus, restaurar, ó Pai, a comunhão familiar. Queremos, ó Deus, abençoar, ó Deus, os nossos lares. Abençoar, Senhor, os nossos filhos. Abençoar, ó Pai, o nosso lar. Oh, Espírito Santo. Começa, Senhor, a derramar a tua unção sobre cada lar aqui presente, ó Deus. Oh, Espírito Santo, começa a visitar cada lar agora. As pessoas, ó Deus, que estão, ó Pai, nos assistindo nesse momento na live. Restaura, ó Deus, os lares. Restaura, Pai, a comunhão familiar. Restaura, Senhor, os filhos. Pai, que possamos, ó Deus, voltar à comunhão. Que possamos, ó Deus, ter, ó Pai, o diálogo que muitas vezes está faltando dentro de casa. Queremos, ó Pai, nesse momento, abençoar, ó Deus, a vida dos nossos filhos. Pai, profetizando bênçãos. Profetizando, Deus, maravilhas do Senhor. Pai, que ele cresça debaixo da tua graça, debaixo do teu conhecimento. Pai, que os nossos filhos, ó Pai, venham ter, ó Deus, a melhor formação, porque é aquilo que o Pai deseja para os seus filhos. Pai, eu quero abençoar cada lar nessa noite, cada família aqui representada, repreendendo, Deus, toda e qualquer astúcia do diabo, todo laço do diabo contra as famílias sejam repreendidas em nome de Jesus. Deus, eu quero, Pai, nesta noite decretar vitória sobre cada lar em nome de Jesus. Deus, somos gratos pela oportunidade da sua palavra ser ministrada aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduza cada vez mais ao acerto, em nome de Jesus.